Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Almoçando com o Contador. E hoje nós decidimos fazer um pouquinho diferente, sair um pouco dessa rotina de informações empresariais, análise de dados, balanço, né? E trouxemos um assunto de igual importância e que está muito ali envolvido na mídia, envolvido em aberturas de empresa e é de extrema importância para quem está no mundo empresarial, para quem está abrindo sua empresa, que está começando agora e não entende bem como que funciona esses processos. Então, o tema de hoje é golpes na abertura da empresa. Não só na abertura também, mas como funciona alguns golpes que estão acontecendo. Isso é um tema que muitos clientes nossos estão chegando com essas dúvidas, né? Nós estamos identificando bastante e-mail, até para a própria contabilidade, para nós mesmos, está chegando bastante e-mail de golpe. Não só no e-mail, mas telefone também, ligações estão acontecendo, WhatsApp também. Então, são alguns processos que estão ocorrendo agora no mundo empresarial, que está muito mais forte essa questão dos golpes no mundo digital. Tanto que ali, se vocês pegarem alguns sites, mídias que retratam mais o mundo empresarial, né? Muitos dos temas que eles têm abordado ultimamente são alguns golpes específicos, tanto que eles trazem ali a foto de como chega o e-mail, que esses e-mails são todos padronizados, então chegam para o empresário com uma formatação de como se fossem de fato oficiais, que não é bem assim. Então a gente já até chegou a comentar aqui algumas vezes que a Receita Federal, o Estado, o município, eles não chegam a entrar em contato diretamente com o empresário, a não ser pelos canais oficiais. Então é lá dentro do portal do ECAC, quando é o Estado é dentro do portal do Estado, então diretamente por e-mail, por telefone, é muito difícil acontecer. Na verdade é quase que impossível, é um caso muito específico e às vezes é o próprio empresário que inicia esse contato com a prefeitura, às vezes para tirar dúvida de algum alvará ou algo nesse sentido. Então a Receita Federal ou qualquer ente governamental entrar diretamente em contato com você não vai acontecer. Então isso é um primeiro ponto, já até uma dica que a gente deixa desde já para ficar atento nesse caso. Se você receber um e-mail, é bom desconfiar. Então é melhor desconfiar e às vezes deixar de pagar no dia que eles tomam esse tom de urgência, né? São sempre mensagens e e-mails. Se você não pagar agora, sua empresa vai ser bloqueada. Se não pagar agora, você não vai conseguir emitir nota fiscal. Então tem sempre esse tom urgente que você não resolver naquele momento, alguma coisa vai acontecer com a tua empresa. Então, isso aí já é um ponto de alerta. Sempre opte por conversar com o teu contador antes, contador de confiança, né? E questione se aquilo de fato é real. Hoje, os nossos clientes aqui na Conar, a gente já costuma orientar desde o início, lá, principalmente em clientes que estão iniciando a primeira empresa, a gente sempre traz esse alerta. Olha, na dúvida, questiona. Então, chegou alguma guia de recolhimento, algum valor para ser pago ali pelo e-mail, pelo WhatsApp, na dúvida questiona o contador, questiona a gente para a gente verificar se aquilo é de fato verdade ou se normalmente a gente já tem ciência que é um golpe, porque como eu comentei, eles são padronizados. Temos, por exemplo, um cliente recebeu recentemente uma notificação da Receita Federal dizendo que era uma carta muito bonita, de formal mesmo, com a linguagem da Receita Federal, só que na carta a gente já verificava algumas questões de pontuação, erro ortográfico, mas para quem olha no geral, ela é totalmente factível. Daria de passar como uma guia de recolhimento da Receita Federal mesmo. Tinha um código de barra, com o Pix para pagamento, e nela informava que era uma taxa para finalização do processo de abertura da empresa. Aí é um ponto. Às vezes os golpistas sabem, até mesmo antes da própria contabilidade do próprio empresário que está abrindo a empresa, que o CNPJ já foi liberado pela Receita Federal. Então ele já tem um sistema, provavelmente automatizado, que identifica quando cai lá nos registros da Receita Federal a abertura de uma empresa e já notifica direto ali para eles, já manda esse e-mail de forma automática também. Então é um ponto que tem que tomar bastante cuidado nesse sentido. Então, na abertura da empresa ele é mais comum. Só que, como eu comentei, hoje a gente já recebeu também, recente, acho que foi semana passada, um e-mail não relacionado à questão governamental, mas relacionado à questão de cobranças também. Chegou um e-mail para nós cobrando a
renovação do nosso site. Ali do conarconsultoria.com.br, chegou um e-mail para nós, se identificamos como o portal ali do Registro BR, né? Onde a gente faz essas aquisições, é o site oficial para essas aquisições de site, e nós verificamos, mas o nosso registro não estava vencendo. Então, nisso ali a gente já identificou também que ele estava próximo de vencer, mas ainda não tinha vencido. Eles já estavam tentando aplicar esse golpe para conseguir alguns valores, arrecadar valores, né? Então, são pontos que precisam de bastante atenção. Até eu vou trazer algumas dicas ali em questão de e-mail, no mundo digital, em geral, né? Alguns pontos que a gente precisa tomar cuidado quando recebe essas chamadas, tanto para cobrança de algum valor, para clicar em algum link. Tem alguns cuidados que a gente precisa tomar. Então, se você já caiu em algum desses golpes, ou se já aconteceu com você de chegar um e-mail identificando, e você identificar que é um golpe, né? Então, comenta aqui com a gente, deixa teu comentário, sua opinião sobre esse assunto, ou alguma dica de algo que você já passou, e recomenda para outros empresários ter atenção para não cair também, ou que da mesma forma que você não foi ludibriado nesse sentido, que consiga ajudar mais alguém também. Alguns golpes mais comuns que estão acontecendo é essa taxa de abertura que eu já comentei, né? Alguns pontos também, taxa de verificação, taxa sindical, taxa patronal, são todas alguns termos que existem no mundo contábil. Então, a contribuição patronal existe, a contribuição sindical existe, taxa de abertura existe. Então, hoje eles estão tomando desses termos que são reais. Então, se você vai pesquisar esse termo, existe a taxa sindical? Existe. O ponto é se ela existe para o teu caso. O sindicato é cobrado normalmente para empresas que têm funcionários. Se você não tem funcionário, não existe a taxa sindical. Muitas vezes essa taxa do sindicato não é obrigatória. Tem casos que sim, casos que não. Então, são pontos que você precisa entender que eles estão usando de algo que existe e modificando. Então, a taxa sindical não é uma contribuição obrigatória, mas lá, nessas chamadas que eles trazem, nesses e-mails, eles trazem como uma informação que, se você não pagar aquela taxa, você não consegue mais emitir nota fiscal, a tua empresa vai ser inativada pela Receita Federal, e a partir dali você vai ter muito mais prejuízo para retomar suas atividades. Então, esse também é um ponto que eles colocam bastante. Se não for pago naquela data, a multa é astronômica. Então, é 70% a mais, ou que eles já estão colocando como desconto, aquele valor 50% de desconto, e se não pagar até aquela data, é o valor original. E esses são modelos que normalmente a Receita Federal utiliza também. Então, numa notificação, por exemplo, uma oficial, lá por dentro do ECAC, se a Receita Federal te notifica, ela te dá a chance, olha, eu identifiquei esses erros, e eles vão acabar gerando uma tributação a maior ali que você deixou de pagar, de tanto, de 100 mil reais. A multa para essa taxa, por ter sido feito o pagamento pelo atraso, também tem a multa de ofício, né? É de 150% do valor. Mas, se você não quiser debater, né? Tem essa opção também de você debater essa taxa, debater essa verificação que eles fizeram e ter a comprovação para dizer que não, estava correto. Mas, se você decidir, não, é isso mesmo, vou fazer o pagamento, eles dão um desconto ali de 50% muitas vezes, desses valores de multa. Não do valor original, mas o que seria de acréscimos, eles conseguem ajustar nesse sentido. Então, eles usam também desses modelos que já existem dentro da Receita Federal, dentro do Estado, dentro do município, que são previsões legais, para atuar nos seus golpes e deixar eles mais factíveis, mais reais, né? Então, como eu já comentei, são por diversos canais que estão acontecendo esses golpes, principalmente e-mail. Naquele e-mail que normalmente é relacionado lá no cartão CNPJ da empresa. Aquele e-mail é certeza que no momento que você abrir seu CNPJ, pelo menos um e-mail de golpe você vai receber. Que hoje, nesses últimos meses, nenhuma das empresas que nós abrimos por aqui, o cliente deixou de receber algum e-mail nesse sentido. Às vezes foi até mais de um. Então, é um cuidado que a gente identificou que é necessário trazer essa informação, usar esse espaço para que vocês entendam que está acontecendo com muita frequência, então exige um cuidado muito maior. Alguns pontos, então, que a gente pode trazer, umas dicas práticas
para trazer essa informação, trazer esse cuidado dentro da sua empresa. Então, primeiro ponto, é uma taxa que você já ouviu falar ou nunca ouviu falar, mas alguma coisa ali te deixou desconfiado. Se você desconfiou, é melhor não pagar naquele momento. Então, é melhor reter essa informação e ir direto em contato com o teu contador. Olha, eu recebi esse e-mail, manda o e-mail lá para o teu contador. E como eu comentei, a gente está recebendo isso com muita frequência. Então, a maioria dos golpes, a gente só de olhar o e-mail já sabe, porque é igual o e-mail de outro cliente que a gente já recebeu, ou que a gente mesmo já recebeu. Então, essa é a principal dica. Desconfiou, entra em contato com o contador. Ou melhor, recebeu qualquer cobrança referente à sua empresa, que não seja relacionada a fornecedores, que você atua diretamente, né? E daí tem mais conhecimento que o contador, mas em relação a cobrança da Receita Federal, Estado, município, sindicato patronal, recebeu qualquer cobrança nesse sentido. Primeira e principal dica: tem contador? Conversa com o teu contador, porque ele é a pessoa, ele ou ela, né? É a pessoa que está diretamente ligada nesse mundo fiscal da tua empresa. Entende quais são tuas atividades, quais são as incidências, o que vai ter de patronal, sindical. Então, nesse sentido, o contador te consegue orientar muito melhor de se aquilo é de fato real ou não, do que você ficar na dúvida de, aqui tá dizendo, é um sábado às vezes, tem contabilidade que não trabalha no sábado, né? Então, recebi no sábado essa informação, vou ter que esperar até segunda-feira para falar com o meu contador sobre isso, mas aqui tá dizendo que eu tenho que pagar hoje. E sábado, às vezes, tem banco que deixa você fazer o pagamento ainda, né? Domingo é mais difícil, domingo a gente ainda consegue ter a calma, não, é domingo, não tem como vencer, então não tem expediente bancário, então fica pro próximo dia útil. Mas no sábado tem esse medo, como é que eu vou deixar, não vou pagar agora, eu vou ficar domingo inteiro ainda sem falar com o meu contador, só na segunda-feira para resolver, e se amanhã já tá bloqueado. Então, outro ponto, a Receita Federal, o Estado e o município, eles não conseguem bloquear de uma hora para outra as atividades da tua empresa. É necessário todo um período, se eles encontram alguma divergência nos teus demonstrativos, nas suas declarações, é dado um prazo para regularização, então fica ali 30 dias, 45 dias, às vezes até o início do exercício seguinte, até o início do ano seguinte para resolver. E claro, se não resolver naquele período, daí sim, tem essas penalidades de inativação do CNPJ, colocar o CNPJ em regularização, lançamento em dívida ativa, se for questão de débitos, né? Mas é tudo com processo. Então, pega aquela informação que a gente tem normalmente embutido na cabeça, né? Que órgão público é todo burocrático, as coisas demoram. Isso é verdade também por uma questão de notificação. A notificação demora para chegar, ela tem um tempo de processamento, tem o tempo que eles te dão para você ver essa notificação, então é o tempo até a primeira visualização. Normalmente ele é em torno de 15 dias, então a notificação chega, tem 15 dias para você ver. Você não viu, dentro desses 15 dias, começa a contar o prazo para regularização, que normalmente é 30, 45 dias, ou dependendo do caso, às vezes maior. Então, tem esses prazos que tem que ser cumprido, então não é de imediato. Então, se chegou uma notificação para você, ainda dá tempo de conversar com o teu contador, não precisa, às vezes, pagar aquela guia para resolver e depois verificar, porque às vezes você acaba perdendo um valor ali considerável por ter se afobado naquele momento, ter agido na emoção, no desespero e acabou fazendo pagamento ali pro golpista. Segundo ponto, comunicação da Receita Federal, até já cheguei a comentar, né? São todas por canais oficiais. Não é por e-mail, não é por WhatsApp, não é por telefone. Então, se recebeu por algum desses canais alguma guia de recolhimento ou notificação, provavelmente é um golpe. A não ser que você já esteja com um processo em aberto em alguma instância e eles te encaminhem já num contato que estão tendo contigo numa continuidade. Mas iniciativa de contato por esses caminhos, somente oficial. Mas recebi essa notificação via e-mail, por exemplo. O que eu vou cuidar ali dentro desse e-mail para ver se ele é de fato real? Até num caso ali que você já está numa continuidade de tratativa com algum órgão. Sempre cuidar. Prefeituras, Estado e a Receita Federal sempre utiliza e-mail oficial. A Receita Federal, na verdade, nem utiliza e-mail. Nunca vi acontecer. O município é mais
fácil eles utilizarem. Mas normalmente vai ser com a extensão do município, @itapema.sc.gov.br, sempre aquela extensão, não vai ser .com.br, que esses são e-mails mais comerciais, né? Vai ser sempre os governamentais, o .gov, o .br, o Santa Catarina, ou o Paraná. Então sempre vai ter alguma identificação daquela prefeitura. Se não tiver, já é um ponto ali para se alertar. Tem prefeitura que usa o Gmail, o Hotmail? Tem. São prefeituras muito menores. Então são prefeituras lá do interior. Acontece, mas não é com muita frequência. Chegou essa informação com esse tipo de extensão de e-mail, é melhor tomar um cuidado maior e verificar com o contador se aquilo é de fato real, que daí a gente entra lá pelos canais oficiais e tira essa dúvida para você. Então, questão de link também, receber links. Às vezes chegam a cobrança e um link. Às vezes a cobrança é só para te trazer a dúvida para você clicar nesse link. E ali ele já instala um vírus no teu computador ou algo nesse sentido. Acontece também. Verifica primeiro, verifica o e-mail, o remetente. Às vezes chega a vir uma notificação também, a sua empresa tem que pagar uma guia de recolhimento do MEI, mas a tua empresa é do Simples Nacional, a tua empresa é lucro presumido. Esses pontos de atenção tem que tomar também. Por que eu pagaria uma guia do MEI se a minha empresa hoje é lucro presumido, lucro real? Então não faz sentido. Essa análise que precisa ser feita antes até de clicar no próprio link para dar abertura para outras, ao vírus, alguém até acessar o teu computador. Então essa do link aconteceu com menos frequência por aqui. É mais questão de notificações. Mas a gente já recebeu algumas variações também. Então, basicamente, resumindo, o ponto dessas dicas, elas se resumem basicamente achou alguma coisa, tá em dúvida, não sabe se é de fato aquilo, procura o teu contador para verificar essa questão. Até aqui na Conar a gente utiliza bastante, a gente comenta bastante com nossos clientes, olha, eu não te envio nada por e-mail, não te envio nada por WhatsApp. Então, se você recebeu alguma coisa dizendo que é a gente nesses canais, pode desconsiderar. Nós utilizamos hoje para comunicar com o nosso cliente o sistema Onvio, que é atrelado lá a domínio, que é o nosso sistema contábil, né? Ele tem todo cuidado com LGPD, registro de quem movimentou as informações, quem inseriu, quem acessou, fez a baixa, imprimiu. Ele traz toda essa informação. Então, é mais uma forma de controle que a gente tem nesse sentido. Mas, esse sistema, ele também envia e-mail lá para o e-mail do nosso cliente. Ele envia, olha, a guia tal foi disponibilizada no portal do cliente. O nosso cliente consegue acessar também por ali, clicar ali e acessar essa guia, mas ela vai abrir dentro de uma página do nosso sistema, vai aparecer o nosso nome, mas eu ainda recomendo não acessar pelo e-mail, porque às vezes pode vir um golpe pensando nesse sentido, pensando que vocês já recebem um e-mail desse sentido de cobrança, de aviso de vencimento de guia, né? E que você já costuma clicar por ali. Então, eu sempre recomendo, olha, acessa lá no site da Conar, tem o nosso portal do cliente, clica lá, faz o login e acessa por dentro do portal. Ali você tem certeza que são informações disponibilizadas aqui pela Conar. E claro, outras contabilidades, outras consultorias têm também seus processos para manter essa segurança dos clientes também. Então, basicamente, aquele ponto que eu comentei que a gente tem que cuidar quais guias são de fato devidos pela sua empresa. Nisso, com certeza o contador consegue auxiliar melhor. Mas para trazer uma pincelada aqui do que de fato existe de guias de recolhimento. Então, a guia sindical, como eu comentei já, ela existe de fato, mas ela é mais atrelada à questão de folha de pagamento. Existe também o patronal. O patronal, na verdade, é um recolhimento do INSS. Então, é a contribuição do INSS que a empresa tem. Então, se ela tem folha de pagamento, às vezes o prolabore do próprio sócio, existe a obrigatoriedade do patronal, que ela paga 20% sobre a folha de pagamento que ela tem. Um salário ali de 1.500 vai dar em torno de R$250, né, 20%. Então, nesse sentido, tem esses valores para serem pagos sim, porém, a questão do patronal, empresa do Simples Nacional, claro, tirando aquelas lá do anexo 4, que são empresas que trabalham diretamente com cessão de mão de obra. Então, a limpeza que a minha empresa faz em outra empresa, essa tem incidência do patronal, o serviço da advocacia tem patronal também. Mas, por exemplo, a contabilidade, a consultoria,
ou algo a empresa nesse sentido, todos do Simples Nacional, ou comércio também, não tem a obrigação de recolhimento do patronal, porque ela já é recolhida lá dentro da guia do Simples Nacional, não é uma guia separada. Não quer dizer que não recolhe, mas dentro do Simples Nacional. Então, é uma guia única, né? Então, na abertura de uma empresa, vai ter sim a taxa de licenciamento, a taxa de alvará sanitário, os bombeiros. Todas essas taxas vão existir, mas, de novo, hoje nós identificamos por aqui que estão sendo usadas taxas que existem, tiradas fora de contexto e utilizadas para aplicação de golpe. Então, mesmo tendo essas informações, mesmo sabendo que essas taxas existem, às vezes a gente ainda recomenda, olha, consulta primeiro. Eu quero verificar, é um sábado então, eu tô com essa pressa, não vou conseguir contato tão cedo com o meu contador e quero verificar se de fato isso é real. Tudo bem. Então, vai lá pelos canais oficiais. Então, vê ali na cobrança. Quem está te cobrando? É o município? É o estado? É a Receita Federal? Qual que é meu canal de comunicação com a Receita Federal? É a caixa postal lá do ECAC. É por ali que a Receita Federal se comunica. É o município. Qual que é o canal de comunicação do município aqui na minha região? O município é capaz de ser e-mail, mas normalmente eles têm um sistema de protocolo, um sistema ali de comunicação direta. Então, toma cuidado com esse sentido também. E o Estado também, o Estado tem lá no SAT, é S@T, é o sistema de comunicação da Receita Estadual. Eles têm também ali a caixa postal. Às vezes no SAT a gente vincula o e-mail. Na Receita Federal dá de fazer também que ele notifica dentro do e-mail. Então isso pode acontecer. Só que sempre vai ser uma notificação dizendo, olha, verifica a tua caixa postal lá do ECAC, verifica a tua caixa postal do SAT, que teve movimentação por lá e a gente quer conversar contigo. Então a comunicação por e-mail da Receita Federal e do Estado é mais nesse sentido. É chamando para verificar no canal oficial. Então, não diretamente trazendo as informações, trazendo a guia de recolhimento. Guia de recolhimento mesmo não vai. Então, notificações mais gerais, sim. Mas guias é muito difícil de acontecer. Difícil não, impossível. Então, 3 pontos principais para a gente finalizar. Então, sempre que surgir uma cobrança ali no teu e-mail, no teu WhatsApp ou qualquer outro canal de informação, o melhor cenário é primeiro desconfiar. Não é algo que a contabilidade está acostumada a me mandar. Já é aconselhável ter esse discernimento de questionar se aquilo de fato é factível. Caminho mais seguro que você pode tomar. Primeiro, entre em contato com o teu contador. Verifica se aquilo ali é de fato verdade. Porque a gente faz toda a análise, como a gente está mais vinculado a esse mundo tributário, esse mundo das notificações também, né? A gente já consegue trazer um discernimento melhor ali em relação a esse caso. Então, não consegui falar com o meu contador ainda e quero resolver logo essa situação. Não é o mais recomendável, mas vai lá dentro dos sites oficiais, então das caixas de comunicação oficial, e verifica por ali se tem alguma movimentação. Se não tem, é porque não é real aquela notificação. Porque se existe uma notificação no e-mail, ela tem que estar atrelada a uma notificação dentro do site oficial, senão ela não tem validade legal. E o último ponto tá na dúvida, não pague aquela dívida. Às vezes é melhor você pagar R$10, R$15 a mais de multa e juros se for algo de fato devido, do que você acabar pagando uma dívida ali pagando uma guia de 100, 200, 300. No caso aqui do e-mail, né, que eu comentei da domínio do conarconsultoria.com.br, foi uma guia era um boleto de R$2.000, R$3.000. Então imagina se a gente chega esse boleto, a gente paga dizendo, meu Deus, o site não pode cair. Que é um ponto de comunicação, todo o acesso do portal do cliente dos nossos clientes está por ali também, né? Então imagina se naquele momento a gente faz o pagamento da guia de R$2.000, R$3.000 e depois descobre que não, que vai vencer lá em janeiro do ano que vem o domínio. Olha a perda que seria. Às vezes seria melhor eu esperar o tempo de verificar, pagar R$100, R$200 de multa, se fosse o caso, mas pelo menos eu teria certeza para onde estaria indo aquele dinheiro, seria de fato um investimento na empresa, do que eu perder R$2.000, R$3.000 para nada. E depois até tem como a gente entrar judicialmente, às vezes até conversar com o banco para tentar reaver esse valor, mas é muito difícil acontecer, porque a partir do momento que você faz um pagamento de espontânea vontade também, né, é mais complicado o banco conseguir reaver esse valor, apesar de ainda existir caminhos
para reaver valores de aplicação de golpe. Então, basicamente, as informações que eu queria trazer hoje era mais esse alerta, mais esse posicionamento, essa identificação de que vocês devem tomar cuidado no mundo empresarial também com golpes, da mesma forma que acontece com a sua pessoa física, a empresa também ela é passível de ter essas problemáticas, de ter essa incidência de valores, de mensagens, de comunicações externas que não são de fato benéficas para a tua empresa. Então, sempre tomar cuidado o máximo possível. E também deixar esse meio aqui que a gente criou, né, o Almoçando com o Contador e até as redes sociais da Conar, deixar à disposição como forma de veiculação, dizendo, olha, aconteceu isso comigo. Então, aconteceu assim, dessa forma, e eu recomendo tomar cuidado para que isso não aconteça com vocês também. Então, a gente fica à disposição, que o nosso principal propósito aqui na Conar é, de fato, propagar o conhecimento, né? Então, esse também é um conhecimento muito válido que a gente acha que deve ser propagado e a gente deixa totalmente à disposição as redes da Conar. Então, acredito que por hoje era mais uma live curtinha mesmo, só para trazer esse alerta para vocês. Fico à disposição também aqui nas redes sociais para qualquer dúvida. Nós ainda estamos com aquela campanha da primeira consultoria gratuita aqui nas nossas redes, né? Então, se você tem alguma dúvida, alguma questão que gostaria de conversar, às vezes quer saber como funciona a abertura de uma empresa, talvez não seja o momento de abrir a empresa agora, mas já quer começar a se planejar, a gente fica à disposição. Essa primeira conversa, essa primeira orientação, ela é totalmente gratuita aqui para o pessoal que vem das nossas redes sociais.